Charles Spurgeon foi um pastor e pregador britânico que viveu no século XIX. Ele é considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja cristã. Suas pregações eram marcadas por uma profunda convicção e paixão pela palavra de Deus. Aqui estão 5 lições do Charles Spurgeon de como realizar uma pregação eficiente. Prepare-se diligentemente. A preparação é essencial para uma boa pregação. Spurgeon acreditava que o pregador deve estudar a Bíblia e orar por horas antes de pregar. A preparação começa com a escolha do texto bíblico. Spurgeon dizia que o pregador deve escolher um texto que seja relevante para a vida do seu público. Depois de escolher o texto, o pregador deve estudar a fundo o seu significado. Ele deve ler comentários bíblicos, estudar o contexto histórico e cultural do texto e orar para que Deus lhe dê entendimento. A preparação também inclui a prática da pregação. Spurgeon dizia que o pregador deve praticar sua pregação em voz alta para que possa se sentir confortável e confiante quando estiver diante do público. Concentre-se no texto bíblico. A pregação deve ser baseada na Bíblia e não na opinião pessoal do pregador. Spurgeon dizia que a pregação deve ser a exposição do texto, não a exposição do pregador. O pregador deve se concentrar no significado do texto bíblico e não em suas próprias ideias ou opiniões. Ele deve evitar fazer afirmações que não sejam apoiadas pelas Escrituras. Seja claro e conciso. A pregação deve ser acessível ao público-alvo. Spurgeon evitava usar termos técnicos e complicações desnecessárias. O pregador deve usar linguagem simples e direta para que seu público possa entender sua mensagem. Ele deve evitar usar jargões ou termos que possam ser confusos para os ouvintes. Use ilustrações e exemplos. As ilustrações e exemplos podem ajudar a tornar a pregação mais interessante e eficaz. Spurgeon era um mestre em usar histórias e analogias para ilustrar suas verdades bíblicas. O pregador pode usar ilustrações e exemplos de sua própria vida, da vida de outras pessoas ou de histórias bíblicas. Ele pode usar exemplos para ilustrar um ponto, para explicar uma ideia complexa ou para tornar a pregação mais interessante e envolvente. Pregue com convicção e paixão. A pregação deve ser entregue com convicção e paixão. Spurgeon acreditava que o pregador deve estar tão apaixonado pelo seu assunto que isso seja perceptível ao público. O pregador deve demonstrar sua convicção na verdade que está pregando. Ele deve falar com entusiasmo e paixão e deve transmitir sua mensagem com clareza e convicção. Eu oro para que Deus use a sua vida para espalhar o Evangelho aonde você estiver. Este foi mais um vídeo do Evangelisticamente. Obrigado por ficar comigo até o final. Se você gostou deste conteúdo, por favor inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos.